Fala galerinha, professor Rico falando. Nessa aula a gente vai fazer uma questão do Enem 2015, primeira aplicação. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono e ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, em um losango, em um pentágono regular, em um hexágono regular ou em um octógono regular. Desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras. Então tá aí as 5 figurinhas aí, né? E eu quero saber qual dessas figuras vai ter esse percentual. 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é. Então vamos lá, vamos de um por um, né? Vamos ver aí por eliminação, né, qual deles aí vai ser o correto. Então, esse aqui, triângulo equilátero, você vê que ele dividiu o lado em 3 partes iguais. Né? Dividiu o lado em 3 partes iguais. Então, ao dividir esse lado em 3 partes iguais, o que é que vai acontecer? Veja, o triângulo equilátero tem uma característica interessantíssima. Vamos marcar esse ponto aqui, que seria o ponto médio desse segmento, e vou formar um outro triângulo equilátero aqui no meio, e desse eu vou formar mais alguns triângulos equiláteros aqui embaixo assim. Ó. Todos esses triângulos formados são triângulos equiláteros. Então, eu acabei dividindo o triângulo grandão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos equiláteros, né, menores. E aí, observe, as proteínas estão pegando um desses 9 triângulos equiláteros formados. Então, para essa primeira figura aqui, chama figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Né? Para a figura 1, quanto eu tenho de proteína? 1/9 da área. E aí, como ele quer em porcentagem, eu vou ter que multiplicar por 100. E aí, isso aí vai dar 100 dividido por 9. Bom, 100 dividido por 9 não vai ser 10%, porque eu preciso de 10% de proteína. Seria 100 dividido por 10, que daria 10%. Se quiser fazer a conta, mas com certeza isso aqui é diferente de 10%. Então, esse primeiro aí está descartado, né? Já no cálculo da proteína está errado. Vamos mais. Esse segundo aqui, o que é que vai acontecer? Isso aqui seria um losango, está parecendo mais um quadrado, mas vamos pensar no losango. O que é que pode acontecer aqui? Se eu traço as 2 diagonais do losango, esses 4 triângulos formados são iguais. Aí depois eu faço o quê? Ele traçou aqui a altura desse triângulozinho aqui, que eu poderia traçar a altura também aqui, poderia traçar a altura também aqui, poderia traçar a altura também aqui. Então, eu acabei dividindo o losango em 8 pedaços iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços iguais. E as proteínas estão pegando um desses 8 pedaços. Então, ó, na figura 2, as proteínas pegam 1 de 8. Ora, 1 de 8 em porcentagem também não vai dar 10%, porque 10% é 100 dividido por 10 e não 100 dividido por 8. Isso aqui vai dar 12,5%. Então, já está errada a proteína também. Né? Já está errada a proteína. Pode até ser que a gordura e o carboidrato fique certo, mas a proteína já está errada, então não pode ser o item 2. Vamos ver o item 3, a desenho 3, né, que é o pentágono regular. O que foi feito aqui? Ó? Quando você pega qualquer polígono regular, se você marca o centro dele e liga cada um dos vértices dele a esse centro, que é o que eu estou fazendo aqui, todos esses triângulozinhos formados vão ter a mesma área. Aí o que foi feito depois? Depois de eu fazer essa divisão, foi traçada a altura de cada um desses triângulozinhos. Ó. Uma altura aqui,
uma altura aqui, uma altura aqui, uma altura aqui e uma altura aqui. Então, o pentágono original, ele foi dividido em 10 partes. 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as proteínas pegaram uma dessas 10 partes. Então, para a figura 3, o que é que eu tenho de proteína? Uma dessas 10 partes. Opa, uma das 10 partes é 10%. Agora, falta saber se as gorduras representam 30% e os carboidratos 60%. Vamos ver as gorduras. Gordura vai pegar o quê? 1, 2, 3 desses 10 pedaços. Então, a gordura vai ser 3 décimos. 3 décimos representa 30%. Pronto, então não precisa nem calcular o outro, né? Se proteína representa 10% e gordura 30%, então os carboidratos vão representar os demais 60%, né? Que são as demais 6 pedacinhos que eu tenho. Os demais 6 pedacinhos que eu tenho, né? Então seria 6 décimos, que vai dar em porcentagem 60%. Então, essa vai ser a minha alternativa correta, né? O polígono dividido de maneira correta é o polígono que eu chamei de 3, que é o pentágono, né? Então, a alternativa correta aí vai ser a letra B de bola. Agora, se quiser mostrar por que os outros estão errados, veja, esse aqui é o hexágono regular. Mesma ideia, eu vou marcar aqui o centro, liguei aqui, liguei aqui, liguei aqui, aqui, aqui e aqui. Então, dividi em 6 triângulos equiláteros, né? Porque é um hexágono regular. Depois ele traçou a altura, aqui, 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 aqui e aqui, né? Então, na verdade, ele dividiu o hexágono regular em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 partes. Então, a figura 4, as proteínas, elas só representam uma dessas 12 partes. E 1/12, com certeza, não é 10%. Vai dar um pouquinho menor que 10%, se quiser fazer a conta, mas com certeza é menor do que 10%. Então, também não pode ser a alternativa do hexágono regular. Não pode ser ela. E a última, mesma ideia, eu vou, pegando aqui do centro, eu vou ligar primeiro em cada um dos vértices. Liguei aqui, ligou só nos vértices. Liguei nos vértices, vértice, 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 vértice. Aí, como é um octógono regular, eu divido em 8 pedaços. E aí eu desenhei uma das alturas aqui, né? 8 pedaços. Quando você desenhar as alturas, né, desses triângulozinhos menores, os 8 pedaços vão virar 16. Né? Quando você desenhar essas alturazinhas, os 8 pedaços vão virar 16. Então, esse octógono foi dividido em 16 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E as proteínas estão pegando só um desses 16 pedaços. E aí, com certeza, 1/16 de 100 também vai dar bem menor do que 10%. Então, também não pode ser o octógono regular. Beleza? Então, o único que se salvou aí foi o terceiro desenho, né, que é o pentágono regular. Por isso que o gabarito foi letra B. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.